Estamos compartilhando e expondo aqui o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, de 1 a 10 hoje. Alguém já te apresentou algo diferente do que você imaginava que era? O pessoal aqui de Gálatas, os irmãos aqui de Gálatas estavam desconfiados do evangelho que o apóstolo Paulo tinha recebido do Senhor Jesus. Nós estamos expondo então o livro de Gálatas, Livres para Amar, é o nome dessa série. Vamos ficar alguns domingos aí para frente expondo, e nós vamos falar sobre um único evangelho. Gálatas 2, de 1 a 10, fala sobre um único evangelho. Essa é a grande ideia do texto e que nós vamos expor agora. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 2, 1 a 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. 7. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Assim é a palavra do Senhor, e que ele cresça e que eu diminua. Amém? Nos versículos de 1 a 2, Paulo fala da sua viagem a Jerusalém. 3 a 6, o evangelho de Paulo é liberdade. Depois, a última parte da estrutura do texto diz assim que o ministério de Paulo, os versículos de 7 a 10. E nós vamos expor, então, o que está dizendo o apóstolo Paulo com esse texto. Mantenha sua Bíblia aberta onde você estiver. Você mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição bíblica. A viagem de Paulo. Provavelmente Paulo está se referindo aqui na carta aos Gálatas, os primeiros versículos, ele está se referindo à segunda visita a Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele visita Jerusalém, ele vem falando isso no início da carta, e aqui, muitos escritores, muitos estudiosos, ficam em dúvida entre a segunda, entre a terceira visita, e eu assim entendo que seja a segunda visita a Jerusalém, porque foi escrito antes do concílio de Jerusalém. E assim, o apóstolo Paulo traz esses detalhes aqui nos versículos 1 e 2 sobre a sua viagem. A grande ideia do texto, de 1 a 10, é, como eu disse, o único evangelho, somente um
evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo diz de 1 a 10. E aqui é importante fazer destaque dos companheiros de Paulo: Barnabé, que é judeu, e Tito, que é gentio. Interessante porque ele mostra isso, ó. Eu fui 14 anos depois a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Então ele leva um judeu e leva um gentio. Barnabé, sendo judeu, estava de pleno acordo com o evangelho que era pregado por Paulo, e Tito, sendo gentio, foi aceito sem precisar se submeter-se ao rito da circuncisão. Aí eu vou chegar mais aí, o que Paulo está querendo dizer. E Paulo cita Tito de forma estratégica. Por quê? Como eu disse, ele não passou pela circuncisão. Circuncisão, você que está me ouvindo aí, e é um ponto que o apóstolo Paulo cita muito aqui no livro de Gálatas, porque esses judeus, então judaizantes, que ficam presos à lei de Moisés, aos 10 mandamentos, tinham que passar pela circuncisão. Circuncisão, então, é essa cirurgia que os homens, as crianças, então os meninos precisam fazer no órgão genital masculino, e assim como prova um símbolo da sua aliança com Deus, esse ritual. Mas Paulo, na nova aliança, isso não tem mais. Paulo, ele destaca dessa forma que Tito é cristão e não passou por circuncisão. Ele não passou por isso. E Paulo usa de forma estratégica para dar um exemplo de um gentio, gentios que eram marginalizados pelos judeus, discriminados pelos judeus. O apóstolo Paulo é chamado para os gentios, ele vai citar mais à frente, mas ele não faz isso para que não possa ter atrito, algum tipo de confusão, mas sim mostrando que todos devem ser aceitos sem discriminação. É isso que o apóstolo Paulo vem dizer. Aí no versículo 2 ele fala que subir em obediência a uma revelação. Nós não sabemos exatamente o que seja essa revelação. Duas coisas: pode ser a própria revelação do evangelho de Jesus Cristo, como também a revelação de levar a mensagem de fome em Jerusalém que passava. Isso está lá relatado no livro de Atos. E aí, quando Paulo chega nesse momento difícil de Jerusalém, que passava por muita fome. E aí, ele também diz no versículo 2, que o próprio evangelho, essa era a motivação do apóstolo Paulo. Não tinha nenhuma outra motivação a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Olha como ele diz aí, ainda no versículo 2: e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Está vendo a motivação muito clara de que precisa e que ele tinha que pregar o evangelho? Ele mostra isso para eles, que não precisava de nenhuma aprovação também dos apóstolos, de homem algum. Paulo estava dizendo que não havia pregado um evangelho diferente dos apóstolos. Os ministérios eram diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Porque ele destaca muito bem que ele não pregou o evangelho diferente, mas sim um único evangelho. Ele vai citar mais ainda, explicando sobre isso, porque ele foi chamado para os gentios, para pregar o evangelho aos gentios. Acompanhe comigo. Os versículos de 3 a 6 vai dizer que o evangelho de Paulo é liberdade. O evangelho que Paulo anuncia, que não é dele, é do Senhor Jesus Cristo, é liberdade. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter a circuncisão. Está vendo? Quando ele diz aí no versículo 3, o próprio Tito, sendo gentil, sendo cristão, não submeteu a circuncisão. Eles queriam colocar outras coisas, esses falsos mestres, falsos pastores, líderes que estavam nessas igrejas em Gálatas.
ensinando outras coisas. Você precisa aceitar Jesus, entrega sua vida a Jesus, mas precisa fazer outra coisa. E isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou e o apóstolo Paulo estava ensinando. Então Tito foi levado para ser esse exemplo possível de um gentio ser salvo e ser circuncidado. Paulo, se cedesse à pressão dos judaizantes, cedesse à pressão desses líderes, ele estaria comprometendo a essência do Evangelho. E aí, o Evangelho é a verdade, não pode ser distorcida. O apóstolo Paulo mantém firme a sua linha do Evangelho, daquilo que é apresentado para as pessoas. Por isso que temos que estar atento, você que está me ouvindo, assistindo, e a igreja do Senhor é a primeira igreja batista em Roça Grande, Sabará. Nós não precisamos de outro evangelho, de nada que não seja além do evangelho de Jesus Cristo, que quer complementar. Não, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Cuidado, às vezes tem colocado coisas e sacrifícios enormes daquilo que o Senhor já fez e que não precisa fazer. Paulo não negociava o evangelho com esses falsos cristãos. A igreja deve defender o evangelho com todas as forças. No versículo 5, que ele destaca mais isso. Submetemos por um instante qualquer, não submetemos para que a verdade esteja sobre vocês, diz o versículo 5. No versículo 6, Paulo não estava desfazendo dos apóstolos de Jerusalém, mas sim as reivindicações extravagantes desses líderes, de forma exclusiva estabelecida por eles, para esses irmãos de Gálatas. E Paulo combatendo, como também precisamos combater hoje. Paulo não sente intimidado ao pedir a aprovação deles, a fim de prejudicar Paulo. O que eles estavam fazendo? Olha, eu prefiro João, eu prefiro Tiago, eu prefiro Pedro, Cefas. E Paulo queria desmascarar os falsos apóstolos. Muito claro que eles queriam Paulo colocando lá embaixo e preferindo os outros apóstolos. No versículo 6, com que ele diz que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Isso quer dizer que ele está dizendo no versículo 6, se você está comigo aí com a sua Bíblia aberta, os apóstolos de Jerusalém não precisaram acrescentar nada na pregação entre os gentios. Não precisou acrescentar nada. Poderia falar, Paulo, você está pregando errado. O evangelho de Jesus não é assim que você está falando. Mas Paulo seguiu à risca a mensagem do evangelho, aquilo que foi revelado para ele através de Cristo Jesus, do seu chamado, lá em Atos capítulo 9. Nada acrescentaram. Os apóstolos não falaram nada com ele. Falaram sim, de apoio. Nada a acrescentar à pregação entre os gentios. O evangelho que Paulo recebeu foi do próprio Senhor. Por isso, igreja e todos nós, qual o evangelho que você tem recebido? É do próprio Senhor, está revelado aqui nas Escrituras. Eu não sigo nenhum outro, a igreja não deve seguir nenhum outro evangelho, nenhuma outra situação para acrescentar além da palavra de Deus. Eu preciso seguir a palavra de Deus e apresentar da forma que ela diz. Por isso ainda prefiro a exposição bíblica, de levar a palavra, de expor a palavra, aquilo que está dizendo aqui para você, para mim, e sempre no dia a dia, a cada semana da igreja. Os versículos de 7 a 10 mostram o ministério de Paulo. Olha o versículo 7. Paulo foi chamado para pregar para os gentios e Pedro para os judeus. É isso que ele diz no versículo 7. Foi confiado o evangelho para mim da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Então Pedro e os outros apóstolos focaram mais nos judeus, e o apóstolo Paulo foi para os gentios. Foi Deus que o chamou, não veio de homens, mas Deus o chama para que leve a mensagem aos gentios que eram discriminados pelos judeus. Então ele leva essa mensagem. Eles achavam, os judaizantes, esses líderes falsos, ensinavam aquela igreja dizendo que o apóstolo Paulo era menor, inferior que os outros apóstolos, por ser uma mensagem fraca, diferente, mas não tinha nada de diferente, era o mesmo evangelho dos apóstolos.
E é isso que ele estava defendendo aqui nesse texto. Não quer dizer também que o apóstolo Paulo, de ser direcionado para os gentios, não pregava para os judeus. Romanos 9 diz isso, você pode conferir lá. Da mesma forma, Pedro com os gentios. Atos 8 e capítulo também 10, os capítulos 8 e 10. É a mesma coisa a igreja pensar só no público. Eu vou pregar só para adolescente, eu vou pregar só para jovem, não, vou pregar só para adulto. Não, o evangelho é para todos. O evangelho é democrático, é para todos. Devemos anunciar o evangelho a cada semana, para cada um que seja, credo, cor, time, idade, não importa, o evangelho é para todos. E por isso que nós fazemos aqui semanalmente. No versículo 8, da mesma forma como capacitou Pedro, também capacitou Paulo para o exercício do ministério. Pois aquele que operou de forma eficácia, forte, poderosa em Pedro, operou também em mim, para que eu possa falar para os gentios. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a capacitação, meus irmãos, meu amigo, onde você estiver, se Deus está te chamando para algo, é o Senhor que está te chamando. Não precisa ter medo, a capacitação vem dele. Há muitos desafios na igreja, no reino de Deus, mas o que as pessoas preferem? Ou muitos não querem o compromisso e não batem no peito e assumem o compromisso de ser cristão verdadeiro. Lá em Romanos capítulo 12 fala muito bem de uma cartilha muito interessante para a igreja, que eu digo assim, né? Romanos 12, de 9 até o final do capítulo. Paulo fala muito bem ali para a gente não ser remisso, não ser preguiçoso. Você precisa colocar à disposição. O meu pastor que me preparou para o ministério, o pastor Camilo, que já está na glória, ele falava uma frase interessante. É muito raro, é mais comum, na verdade, então, é raro, ter disponibilidade do que capacidade. A gente tem muita gente capaz em nossas igrejas. Capacidade temos, mas e a disponibilidade? É colocado pouco tempo. Pastor, eu vou quando quer. Tiago, eu escalo aí no louvor, quando der eu vou. Não, as coisas não são assim. Então está fora. Precisa estar fora. Se está meio aqui, meio ali, não dá. O Senhor quer por inteiro. As coisas do Senhor não faz de forma relaxada. É isso que diz a palavra do Senhor. Quer ser cristão, seja de verdade. Então o Senhor que te capacita, não diga não. Não diga não para a obra do Senhor. Coloque à disposição. Não, pastor, não. Irmãos, o Senhor vai me capacitar para essa função. E nós vamos dar conta. E é isso, a capacitação vem de Deus, o chamado. E não é uma obra por vontade própria, principalmente os pastores. Aquele que é chamado pelo Senhor, que é chamado mesmo, ele segue o chamado do Senhor, ele obedece. Aquele que vai por vontade própria, não é. Igual quando eu fui falar de uma igreja lá no norte de Minas, e eu orientando um líder lá, e falei, vários pastores vão querer, talvez alguns, mandar currículo, sim, auto-indicando para a igreja. Eu acho que eu disse para aquele líder, vice-presidente da igreja, eu falei, não receba esses. Aquele que auto-indica, manda currículo, no caso da igreja do reino de Deus, não, eu quero isso, porque visa o tamanho da igreja, às vezes o salário. Não, é o Senhor que chama. O Senhor só chama quem está ocupado. O Senhor só chama quem está trabalhando. Para a obra dele, a gente vê os discípulos do Senhor, do próprio Cristo. Então, se eu fosse olhar por minha vontade própria, eu nem estaria aqui, mas é Deus que me chamou. É Deus que chama então a igreja para uma missão, mas especificamente os pastores, de forma integral ou para um chamado específico, é o Senhor que chama. Porque vontade própria, como o próprio apóstolo Paulo, ou pastores de fato que levam mesmo, ser pastor mesmo de fato, a gente acha poucos hoje, né? E que precisa seguir o chamado do Senhor, entender o chamado e obedece a esse chamado daquilo que o Senhor determinou. Que eu possa, como pastor, para a glória de Deus, conseguir cumprir isso, o ministério,
que o Senhor determinou para cá nesse tempo, para Sabará e no bairro Roça Grande. Vamos lá, o versículo 9. Os apóstolos que eram a coluna de Jerusalém não excluíram em nenhum momento Paulo e Barnabé. Olha para você ver, interessante o versículo 9, como ele fala de forma clara. Eles apertam a mão. Imagina a cena. Os apóstolos, principalmente aí Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, são como colunas. Eles apertam a mão de Paulo e Barnabé. Olha, estamos com vocês nessa missão, de levar a mensagem aos gentios. Está vendo aí no texto? Ele sela com a mão direita, quer dizer, a destra da comunhão, dependendo da sua versão, como um sinal. Olha, está combinado, é assim, vocês têm o nosso apoio. Está vendo os detalhes do texto? Que interessante, que maravilha, que Paulo mostrando para esses irmãos que receberam esse apoio dos apóstolos. E essa tese desses líderes, desses judaizantes, estavam derrotada. Os apóstolos de Jerusalém e Paulo não estão em conflito. Ah, não, vou colocar um evangelho de Paulo é esse, o evangelho dos apóstolos é esse, ou eles estão brigando, tendo um conflito. Não, eles selaram com a mão direita. Está vendo? O apóstolo Paulo dizendo no versículo 9, selaram com a mão direita, para que eu possa pregar o evangelho aos gentios, de total concordância acerca do único evangelho a ser pregado, que é entre os gentios e os judeus. Isso é muito importante, um detalhe para nós. Se a liderança da igreja estivesse dividida quanto ao conteúdo do evangelho, a igreja não prosperaria. Prosperaria, irmãos? Ou você, onde você estiver, pense comigo, porque a liderança estava unida em torno do único evangelho, pois uma casa dividida contra si mesma não permanece em pé. E não é só a igreja, qualquer outro tipo de instituição, mas a igreja é muito mais, como ela cresce. Por isso que a igreja tem que estar focada o quê? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. É isso que o pastor e a igreja devem fazer. A verdade do evangelho é o cimento que nos une. Olha só o que diz ainda o versículo 9, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. A liderança da igreja reconhece a diferença de dons, de ministérios. Uns são para os gentios e outros para os judeus. Às vezes, um grupo aqui da igreja, os jovens, adolescentes, ó pastor, nós queremos montar esse grupo jovem para isso, para pregar o evangelho para essa galera, para essa turma tal. Ó pastor, o Tiago e o pastor, não, nós vamos pregar agora para os ciclistas. Vamos andar, não estamos andando de bicicleta por andar, mas para chegar nessa turma, para aproximar. A igreja reconhece a diferença de ministérios e reconhece aqui também para eles. No caso aqui os gentios e os judeus. E na igreja do Senhor hoje também é a mesma coisa. No versículo 10, nesse versículo final mostra que a doutrina e prática andam juntos. Está vendo? Quando ele diz aí muito claro, o evangelho da graça integral, ele provê salvação para a alma e redenção para o corpo. Não há conflito entre evangelização e ação social. Essa igreja, por exemplo, sempre voltada para a ação social, sempre voltada a levar também o alimento, e o alimento espiritual, o alimento físico. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Entendeu bem? Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. E a fé sem obras é morta, como diz Tiago na sua carta. Paulo ensinou onde passou, ensinou muito sobre generosidade, ajudando as igrejas, levando as igrejas a ofertarem, a ajudarem uns aos outros nos momentos difíceis que passava a igreja. Jesus é o maior exemplo de generosidade. Você pode ver como que a pessoa generosa receberá uma grande recompensa. Isso está lá em Mateus 25, 31 a 40. Aquele que me deu de vestir, aquele que deu de comer, recebe o galardão. Recebeu a Jesus. Está vendo? Então nós não fazemos, volto a repetir, pelas obras, mas nós fazemos, somos salvos para as obras, para que possamos servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Assim encerro a exposição. Vou encerrando e vou encerrar com oração. Lembrando que só existe um único evangelho. Não deixe ser enganado.
Não deixa que nada acrescente além do Evangelho, de subir as escadas, de fazer tipo de sacrifício, de ficar sem comer. Pode fazer o jejum bíblico, mas não faça nada além do que o Evangelho, a própria Bíblia e a palavra de Deus te pede. Fique atento. E você que quer receber o Evangelho, o único Evangelho para o seu coração, para a sua vida, uma mudança de vida, para seguir Cristo Jesus, a palavra dele, está tudo aqui que você precisa para a sua vida. E a vida é curta, como diz a palavra do Senhor. Então, se você quer, ore aí na sua casa agora. Faça contato com a gente no QR Code que está aqui na sua tela e no WhatsApp da igreja, para que possamos conhecer, fazer contato e assim te orientar nesses primeiros passos na sua fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela essa noite, pela exposição da Tua Palavra. Continue falando aos nossos corações através da Tua Palavra. Nessa noite, todos os dias, a Tua Palavra inunda o nosso coração. É ela que muda e transforma. Cada um que nos assiste e escuta, mas escuta a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, ó Pai, através da Sua Santa Palavra, Santa Escritura, chega em cada coração e despeje mais da Tua graça, não de modinhas, de regrinhas, ó Pai, que não tem nada a ver com o Evangelho, para que possamos compreender as boas novas do Evangelho na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos nossos relacionamentos, na comunidade em geral, na cidade em geral. Ó Pai, muito obrigado por essa noite. Abençoe a PIB Roça Grande e abençoe cada um que nos assiste nesse momento. Obrigado pelo ministério de louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus